Então, no telão, o tema desta manhã, a lei e a graça, parte 1. Hoje nós vamos abordar a diferença entre a lei de Deus e a lei mosaica. Lei de Deus e lei mosaica. Diz a palavra no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei é constituída de quantos mandamentos, ordenanças? 613. Pois qualquer que guarda 613 preceitos, ordenanças, mandamentos, a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A maldição dos 613 pontos da lei cai sobre aquela pessoa que tropeça num só. Vamos orar, porque Deus quer nos ensinar muito. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus eterno, Pai de amor, Salvador único, suficiente, Deus de toda graça, de toda glória, de todo poder, Deus que se faz presente quando os teus filhos se reúnem no teu nome santo, Deus que está aqui, Deus que foi glorificado, adorado, nesta manhã está sendo exaltado através deste ministério, Deus que se ouve maravilhosamente conosco, nos dando já bênçãos nesta manhã, Senhor, Deus que recolheu as nossas orações, Deus que ouviu as nossas sementes depositadas, Deus que está no controle absoluto das nossas vidas, Deus que se importa conosco, Deus que nos ama incondicionalmente e eternamente. A Ti, Senhor, nós nos submetemos mais uma vez à autoridade da Tua santa e bendita palavra, e nós, Senhor, levamos agora os nossos pensamentos cativos em obediência ao Senhor. Ó Deus, não queremos na nossa vida sofismas, altivezes, fortalezas sejam destruídas agora. Tudo que se levanta contra o Teu conhecimento, contra a graça e a verdade, nós destruímos e despojamos nesta hora, para que sejamos, Senhor, canais limpos do Teu fluir. Fala-nos, Jesus, ensina-nos mais, faz-nos crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Ó Jesus, ensina-nos, trata-nos, para que possamos ensinar e tratar de outros, Pai, através deste conhecimento. O Teu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós estamos recebendo muito conhecimento. Não haverá destruição nas nossas vidas, Pai. Por isso nós queremos, Jesus, nesta hora, Te pedir, fala a Tua igreja. Usa os meus lábios, Senhor. Convém que eu diminua e o Senhor seja engrandecido. Para todo sempre. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Obrigada, Bispa Silmara. Amada Igreja de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, homens e mulheres que Deus chama de meus filhos amados, servos, amigos de Deus, intocáveis, guardados e blindados pelo ministério angelical, templos do Espírito Santo, vitoriosos em todas as coisas, conduzidos sempre em triunfo, mais que vencedores. Hoje nós começamos um dos mais importantes estudos da Bíblia Sagrada, intitulado A Lei e a Graça. Serão mensagens impactantes em termos de conhecimento, em termos de revelação, sobre estas duas grandes alianças firmadas entre Deus e dois povos que Deus amou, dois povos que Deus escolheu de antemão, os judeus da eleição em Isaque e os gentios predestinados para a salvação por Jesus Cristo. Já sabemos com amplitude
que Deus sempre se comunicou com o seu povo, com os seus filhos, com os seus escolhidos, através de pactos, através de alianças. Estudamos aqui durante 10 mensagens sobre alianças, sobre a manutenção, sobre a quebra, sobre as bênçãos, sobre as consequências. Deus começou uma aliança já no Éden, com Adão. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi, com Salomão. Deus fez alianças e alianças e alianças com muitos homens de Deus, para vários propósitos dele, durante um período específico, onde os termos desta aliança são sempre apresentados por Deus, as condições, os preceitos para que essa aliança seja cumprida, mantida e as bênçãos sejam derramadas. O que nós vamos estudar a partir de agora são 2 alianças específicas que não são feitas particularmente com um homem, mas 2 alianças que são feitas com 2 povos diferenciados. Uma grande aliança chamada Lei de Moisés, Lei Mosaica, Lei para os judeus. Uma aliança que foi feita entre Deus e o povo de origem judaica, o povo hebreu. E uma outra grande aliança que Deus fez com outro povo que não tem sangue israelita nas veias, chamados de gentios. Mas não todos os gentios, porque entre os gentios há os que são para a salvação e os que são para a perdição. O Senhor fez uma grande aliança com os gentios predestinados para a salvação, chamada a graça de Deus, a aliança eterna. Mas para a gente estudar a graça, nós precisamos antes compreender bem a respeito da lei. E quando a palavra de Deus fala em lei, em várias passagens bíblicas, nós encontramos 2 significados, 2 contextos para a lei. Existe a chamada lei de Deus, que é imutável, e existe a chamada lei mosaica. A lei de Deus é para todos. A lei mosaica é a lei dada através de Moisés para o povo judeu. Então, ponto número 1 do nosso estudo. Diferença entre lei de Deus e lei mosaica. Eu fiz uma definição para facilitar para a igreja. Está no telão, alguns fotografam para estudar depois, alguns copiam. Isto também está em CD e DVD sendo gravado e ficará também disponível na nossa página na internet. Então vamos ler. Lei de Deus é a vontade de Deus revelada aos homens em palavras, princípios, preceitos, julgamentos e atos. Lei de Deus é um princípio de obediência a toda a orientação de Deus. Significa todo o desígnio de Deus ao homem e está na Bíblia em sua constituição total. A lei de Deus está nos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. A lei de Deus não se limita a uma dispensação, a uma época específica, e é para ser obedecida por todos. Então, a lei de Deus não é para este ou aquele filho, não é para este ou aquele profeta. A lei de Deus não é para este ou aquele povo. A lei de Deus é para todos. Amém? Então, eu quero, para exemplificar bem, mostrar uma passagem, 2, 3, na Bíblia Sagrada, que se referem à lei de Deus. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos colocar o Salmo de número 19, versículos 7 a 14. Valendo isso, para você entender que nós podemos ler o Salmo 19, por exemplo, e não vamos dizer aqui, isto aqui era específico para os irmãos judeus. Não, este Salmo é para todos nós, judeus, gentios, amém? De cada um de per si, para as nossas famílias, para as igrejas, para o povo de Deus à volta do mundo. Então, por exemplo, diz assim, no Salmo 19, 7 a 14. A lei do Senhor não é a lei de Moisés. Esta é a lei de Deus. São os princípios do coração de Deus imutáveis. A lei do Senhor é
Então não está falando da lei de Moisés, porque Paulo depois vai dizer que a lei é imperfeita. Então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei mosaica nunca restaurou a alma de ninguém. Então, não tem nada a ver com a lei para os judeus. Esta é a lei universal, esta é a lei do coração de Deus, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei de Moisés nunca deu sabedoria. Amém? Próximo. Os preceitos, olha, isto é lei de Deus, que tem preceitos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A lei não alegra o coração. A lei traz peso ao coração. A lei de Deus, a lei mosaica traz peso. A lei de Deus alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Próximo. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Em guardar a lei não há recompensa. Em guardar a lei de Deus, há recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. A lei mostra a falta. Então, só a lei de Deus, não a lei de Moisés, é que nos mostra verdadeiramente as nossas faltas. E a lei do Senhor, os princípios eternos, é que nos absolvem das nossas faltas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Salvador, Redentor meu. Você identificou aí a lei de Deus. Não tem nada a ver com a lei para os judeus. Isto aí está escrito para todos nós. Eu pergunto, destes versículos que nós lemos, que princípios de morte ou de maldição opera nessa lei? Nenhum. Não há aí nenhum princípio de morte, não há nenhum princípio de maldição. Portanto, não se trata da lei maldita e condenada, não se trata da lei mosaica, se trata da lei de Deus. Para o regenerado, para o crente, aquele que nasceu de novo, a lei de Deus não é fardo. Ao contrário, a lei de Deus é prazer, ela é desejável, ela inculca temor reverencial, ela restaura a alma e lhe dá sabedoria. É o que faz os princípios eternos de Deus. Vou lhe mostrar mais. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de... Não é a lei de Moisés, que os sacrifícios eram outros. Na graça, olha só, nós temos aqui a lei de Deus, a lei do Senhor, sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu... Tem alguma coisa a ver aqui com a lei de Moisés? Não. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, tem mandamentos aqui também. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tem alguma coisa aqui a ver com a lei de Moisés? Não, absolutamente não. Nós estamos aqui com um mandamento eterno, com um princípio do coração de Deus. Isto aqui faz parte da lei de Deus, não da lei de Moisés. Salmo 119, versículos 1 em diante. Vou ler um texto grande para você identificar aqui a lei de Deus, aquilo que é para todos nós, que cabe a todos nós. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do... Então nós andamos na lei do... Senão não poderíamos ter mais a leitura do Salmo 119. Porque na lei de Moisés nós não andamos mais. Nunca deveríamos ter andado. Esta é a verdade. Então esta palavra fala de uma lei superior à lei de Moisés. A lei de Deus, os princípios de Deus,
Aqueles que andam na lei do Senhor. É para andar na lei do Senhor. Versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos Que mandamentos nós vamos cumprir à risca? A lei mosaica? Não, a lei de Deus, o que for mandamento do Senhor e está acima da lei para os judeus, isto é para nós cumprirmos à risca, logicamente. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Mandamentos que são para nós, os mandamentos que estão acima dos mandamentos para os judeus. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Então vocês estão vendo também que a lei de Deus tem juízos, tem decretos, tem preceitos, amém? Tem regras que não tem nada a ver com o judaísmo. Próximo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua... Não é observando a lei mosaica que se guarda puro o caminho. É observando a palavra, os preceitos de Deus, que se guarda puro o caminho. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Veja que agora se guarda no coração. É outro tipo de guarda. Não é uma lista de proibições ou de ordens. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Então, nós podemos todos ler esse salmo? Sim, porque este salmo traz as leis de Deus. Não tem nada a ver com a lei mosaica, não tem nada a ver com judaísmo. Eu pergunto, de onde vem esse desejo do salmista pelos juízos de Deus? Nós temos que entender que para o homem regenerado, a lei de Deus se torna objeto de desejo da alma. Nós queremos agradar a Deus fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E isto não tem nada a ver com o judaísmo. A lei de Deus é maravilhosa para aqueles que têm os seus olhos abertos pelo Senhor. Nós temos prazer em praticar a palavra do Senhor. Amar a lei de Deus é ensino claro das Escrituras, amados. Para todos os salvos, amar a lei de Deus. Viver na lei de Deus é bênção para o cristão, para o crente em Jesus. A lei de Deus é o nosso orientador para melhor conhecermos a vontade do nosso Senhor e assim podermos servi-lo da melhor maneira. Então, observe que viver segundo a lei de Deus é considerado uma bem-aventurança. O que é uma bem-aventurança? Uma felicidade. É como ter fome, é como ter sede de justiça. Portanto, não tem nada a ver com viver a lei mosaica, o que não tem nenhuma bem-aventurança. Viver a lei de Deus tem bem-aventurança, tem felicidade, tem prazer, tem regozijo. Viver a lei mosaica não tem bem-aventurança nenhuma e nenhum prazer. Amém? Então, irmãos, vamos pensar. O que seria de nós sem a lei de Deus? O que seria de nós sem os princípios divinos para nos orientar? Como é que nós conheceríamos a vontade de Deus se Ele não mostrasse para nós através de preceitos, de ensinos, de estatutos, de juízos, de princípios do seu coração, da sua lei, uma lei divina, uma lei espiritual? Nós ficaríamos todos perdidos sem eira nem beira, sem direção, sem saber qual era a vontade de Deus. Então, graças a Deus que nós temos a lei de Deus. Nós temos os princípios eternos, os quais expressam objetivamente qual é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus, qual é o desejo do Pai para os seus filhos. O desejo de Deus, a vontade de Deus, estão expressos através da lei de Deus,
dos princípios eternos de Deus. Está claro até aqui? Posso passar para a lei mosaica? Amém. Com esse conhecimento, você vai ler a Bíblia e você vai identificar a partir de agora. Isto aqui é lei de Deus, isto é para mim. Isto aqui é lei mosaica, isto aqui é preceito judaico, não é para mim. Então, vou passar agora à lei mosaica. Vamos colocar a definição, ou pelo menos um entendimento melhor. Lei mosaica vem da palavra Moisés, logicamente. Ou lei de Moisés é todo o código de leis judaicas formado por 613 disposições, ordens e proibições. Disposições, ordens e proibições. Em hebraico, a lei é chamada de Torá, que significa lei, instrução ou doutrina, é o que significa a palavra Torá. O conteúdo da Torá são os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Mas o termo Torá, ele é aplicado igualmente ao Antigo Testamento como um todo. Então se fala Torá aos 5 livros primeiros da Bíblia e mais os profetas, Salmos e Provérbios. Então hoje se usa o termo Torá para todo o Antigo Testamento. Amém? Que é a parte que os judeus fazem uso. Estamos entendendo? Muito bem. Ponto número 2 do nosso estudo. A quem foi dada a lei de Moisés? Ah, bispa, foi dada a Moisés. Não. Foi dada a alguém através de Moisés. Ou foi dada a alguns através de Moisés. Não respondendo a pergunta. A lei de Moisés foi dada, foi entregue a Israel, ao povo hebreu. Vamos ver isso com alguns versículos. Deuteronômio 4, versículo 8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos. Agora esses estatutos e juízos são dentro da lei mosaica. Que grande nação há? Uma grande nação. Que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Deus está falando com quem? Os judeus. Com o povo hebreu, que depois se tornam a nação de Israel. Está falando de uma nação específica, a qual o Senhor está dando estatutos e juízos para eles. No Salmo 147, 19 e 20, diz assim: mostra a sua palavra a Jacó. Jacó, povo da eleição. Abraão, Isaac, Jacó. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Jacó depois tem seu nome mudado para Israel, porque ele vai dar origem a uma grande nação através dos seus 12 filhos, formando as 12 tribos de Israel. Amém? Então aqui está falando da lei mosaica. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Então, a uma nação específica, a nação de Israel, foi dada uma lei específica, a lei mosaica. Diz a palavra em Levítico 26, 46. São estes os estatutos, juízos e leis. Veja que nós também, gentios, temos estatutos, temos juízos, temos preceitos, que não tem nada a ver com a lei mosaica. Mas estes aqui tem. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si, olha esta aliança, entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, pela mão de... Está claro para nós? Esta é a lei mosaica. Diz em Romanos 9:4, o apóstolo Paulo, com esta revelação, falando à igreja. São israelitas. Está falando de um povo específico. Pertence-lhes a adoção e também a glória. As alianças, todas as alianças feitas com o povo judeu através dos seus profetas, através dos seus reis, através dos seus juízes. A legislação, que legislação é essa? A lei mosaica. O culto, porque foi o primeiro povo que prestou culto a Deus. E as promessas. Então, ao povo de Israel foi dado o quê? Alianças, legislação, 613 mandamentos, o culto e as promessas.
No livro de João, capítulo 1, versículo 17, porque a lei, aqui é a lei mosaica, a lei de Moisés, a lei para os judeus, foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de... Então existe um divisor de águas aqui. A lei de Moisés e a graça e a lei está aqui. A graça e a verdade estão aqui. Aqui está Moisés. Aqui está Jesus. Aqui está o povo judeu. Aqui está o povo gentil. Estamos com clareza nisso? Muito bem. Ponto número 3 do nosso estudo. A lei mosaica se divide em lei civil, lei religiosa e lei moral. Sabe aqueles 613 preceitos, pontos? Na Bíblia Sagrada nós não vamos encontrar essa divisão. Não está dividido assim. Agora Moisés deu a lei civil para o povo de Israel. Agora Moisés trouxe a lei moral. Não tem isso. Está tudo lá misturado. Mas para estudarmos, fica mais fácil eu mostrar que existem pontos que são regras para a nação civilmente. Existem pontos que são para a nação no prestar culto, na questão cerimonial e religiosa. E existem preceitos da lei que são pontos morais. São preceitos morais. Então, eu quero começar aqui com o ponto número 1. Dentro deste tópico. Vamos entender então lei civil. Isso está fazendo sentido para vocês? Amém? Bispo, para que eu tenho que saber isso? Você vai sair desse culto aqui sabendo exatamente o que é que você tem que fazer com a lei toda, mosaica. E como você tem que guardar no seu coração a lei de Deus. Então vamos lá. Mandamentos legais é a lei civil de Israel. Tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. Teocrático por quê? Porque eles têm um único Deus que manda. Era isso. A questão era essa. Mas esse Deus único de Israel estabeleceu leis como uma nação, para eles como cidadãos de Israel. Cidadãos de uma nação. São as leis civis. Eu separei, olha, amados, são 613 mandamentos, não posso ficar explicando cada um deles, mas quando você ler agora os mandamentos, você vai identificar se é um mandamento civil, se é um mandamento cerimonial religioso e se é um mandamento moral. Então eu quero mostrar, por exemplo, desse ponto número 1 aí, um mandamento civil. Vamos colocar Êxodo 21, vamos ler alguns versículos, vamos lá. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será? Então, na lei civil de Israel tinha pena de morte. Sim, tinha pena de morte. Quem ferir a outro, de modo que este morra, matou uma pessoa, também será morto. Isto aqui é Código Civil. Vamos lá. Mas, se houver dano grave, fez dano grave a alguém, então darás vida por vida. Pena de morte. Outro. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É uma lei civil que regulava o relacionamento civil, o relacionamento da nação. Versículo 25, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Quer dizer, levou golpe, toma golpe. Provocou queimadura, tem que ser queimado. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, golpe por golpe. Isto aqui é um preceito da lei civil, do relacionamento como nação. Número 2, lei religiosa, também chamada de mandamentos cerimoniais. Tinha a finalidade de imprimir nos homens a santidade de Deus e apontar para o Messias. Quer dizer, a lei sempre apontava para algo que viria maravilhosamente lá na frente. A lei era sombra dos bens vindouros. Então, tudo na lei é tipo, é tipificação, é simbologia, é exterior, tem objeto, tem coisa para pegar, tem coisa para olhar. Então, era o quê? As cerimônias do judaísmo, elas queriam imprimir nos homens a santidade de Deus. E apontar para algo que viria, o Messias, Cristo, fora do qual não há esperança. Então, eu quero lhes mostrar
um exemplo desta lei religiosa, de um mandamento cerimonial. Em Êxodo 27, 20 e 21 diz assim: ordenarás a quem, igreja? Você e eu somos filhos de Israel? Não. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro. Então tinha azeite, tinha candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então tinha que ter no tabernáculo, depois no santuário, um candelabro. Você veja hoje a incoerência. Existem igrejas cristãs que o símbolo da igreja é o candelabro. O candelabro é judaico. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, então você sabe que tinha um lugar santo que era separado, e depois tinha o lugar santíssimo, que tinha um véu que separava e ficava lá a arca. Ficava dentro da arca ali o cajado, a vara de Arão, as tábuas da lei e uma porção do maná. Então, diz lá, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Então aqui era uma ordem, um preceito cerimonial que tinha a ver com tipificação da vida espiritual do povo com Deus. Tá claro até aqui? Muito bem. Quero mostrar para vocês, vamos para o ponto 4. 3. Lei moral. Dentro dos 613 mandamentos, nós encontramos entre eles alguns que dizem respeito a mandamentos morais. Tinha a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando suas carências e auxiliando-o a discernir entre o bem e o mal. Deus mostrava o que era certo e o que era errado através da lei moral. Vamos ver um exemplo em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Isto é uma lei moral. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu. Isto é uma lei moral. Amém? Muito bem. Então, esta divisão que eu fiz aqui, amados, isso não existe na Bíblia. Está tudo lá, numa sequência que Deus foi dando a Moisés, conforme a necessidade. Mas para a gente entender, eu acho que ficou fácil assim, para ficar didático. Então, vamos para o ponto 4, que é a unidade da lei. A lei não pode ser dividida em preceitos morais, preceitos civis, preceitos cerimoniais. A divisão da lei de Moisés em 3 áreas, ela só serve, volto a dizer, para entendimento dos diferentes tipos de mandamentos. Mas a lei nunca é dividida, nunca. Ela é sempre vista como um código completo, tá? Os 613 estatutos lá, mandamentos e preceitos. Todos esses 613 mandamentos formam uma unidade. A lei é isto aqui, não pode ser separada. E é este princípio que está atrás da declaração que nós encontramos em Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei civil, todos os preceitos religiosos e todos os preceitos morais, mas tropeça em um só ponto, um só, de qualquer dessas naturezas, tá bem? Dos preceitos, se torna culpado de todos. Então, uma pessoa que quebrasse apenas um dos 613 mandamentos, era culpado, era réu de quebrar toda a lei de Moisés. Em outras palavras, quando alguém quebrava um mandamento legal, era culpado de quebrar também os outros mandamentos legais, bem como os morais e também todos os cerimoniais. Entendemos por que a maldição da lei? Quebrou tudo. Tropeçou num, quebrou todos. Mas fez tudo direitinho e não conseguiu cumprir um. É como se tivesse, diante de Deus, quebrado todos eles
concomitantemente. Muito bem. Agora eu quero entrar especificamente neste ponto, muito controverso, ainda controverso na igreja cristã, que é a questão do sábado. Nós vamos encontrar o sábado, se eu perguntasse aqui, o sábado entra na lei civil, na lei cerimonial ou na lei moral? Cerimonial, muito bem, porque era uma questão do relacionamento com Deus, tá? Então eu queria explicar um pouquinho sobre este sábado. O sábado era, vou usar este verbo no pretérito, o sábado era o sinal, o sábado era o selo da aliança mosaica. A instituição do sábado está associada diretamente à lembrança da libertação da escravidão egípcia. Diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado era um selo da libertação. Eles teriam que lembrar aos sábados da grande libertação da escravidão do Egito. Quem está entendendo? Isto aqui é literal. Egito mesmo, libertação mesmo, escravidão mesmo, sábado mesmo. Tá claro? Então lembram-se daqui? Lei mosaica, Moisés, povo judeu. Lembram-se daqui? Graça de Deus e verdade, Jesus, gentios predestinados. Lembram-se daqui? Egito, escravidão, sábado. Tá claro? Por enquanto. Então vamos lá. Êxodo 31, 17. Entre mim, leiam todos comigo, vamos lá. Entre mim e os filhos de Israel é sinal. O que é sinal? Símbolo. Símbolo. Sombra. Sinal. Para sempre entre os filhos de Israel. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou. Em 6 dias eles ficaram por um período tipificado como escravos no Egito, e num dia houve descanso porque eles foram libertos. Por isso a questão do sábado como um sinal. Amém? Muito bem. Se alguém deseja guardar o sábado, tem que fazer exatamente segundo manda o Antigo Testamento, é verdade? Porque essa coisa que guarda, mas não guarda, guarda, mas desguarda, guarda, mas... Quer guardar o sábado? Faça exatamente como os judeus. Então eu quero lhe mostrar o que se faz, ou que se fazia, quando se guardava o sábado, porque está na Bíblia. Nos mandamentos da lei. Coloque para mim, por favor. Não ferver ou assar. O que significa isso? Não pode cozinhar. Não pode ferver ou assar comida. Eu não coloquei, só estão as referências. Podem anotar e ir lá. Não sair de casa nesse dia. Não acender fogo. Não viajar. Guarda o sábado, mas vai fazer viagem. Vai almoçar no restaurante. Não carregar. Não exercer comércio. Só para citar algumas ordens da legislação mosaica, na guarda do sábado. E vou mais longe. A violação de tais preceitos torna o infrator sujeito à maldição da lei, porque ele viola um ponto
ele é réu de todos os outros pontos. Então, o infrator do sábado estava sujeito à maldição toda da lei e à pena de morte. Anotem aí, conforme Êxodo 31:15, Deuteronômio 27:11-28, Gálatas 5:1-5, Tiago 1:23, Tiago 2:10. Então, violar o sábado acabava em pena de morte. Tá ok? Estamos entendendo? Portanto, amados, enquanto aquela aliança estivesse em vigor, porque enquanto estivesse em vigor? Porque ela não está mais em vigor há quase 2000 anos. Precisamos avisar ao povo de origem gentílica que a lei se encerrou na cruz do Calvário. Mas enquanto aquela aliança estivesse em vigor, o sábado deveria ser rigorosamente observado, claro. Visto que a lei de Moisés se tornou inoperante pela morte de Jesus, este mandamento não se aplica mais. Existem crentes que mantêm uma ideia inconsistente de que a lei de Moisés ainda está em vigor. Entre os que acreditam nisso, estão aqueles que insistem em guardar o sábado. Essas pessoas ignoram totalmente o que Moisés escreveu sobre como guardá-lo. E essas pessoas até mudam o mandamento, adaptando-o à sua conveniência, o que a lei de Moisés nunca permitiu. Então, amados, a apologética usada para a guarda obrigatória do sábado é baseada exclusivamente no Antigo Testamento, por razões óbvias. Não existia e não existe qualquer mandamento no Novo Testamento para que os crentes guardem o sábado. Oséias 2:11, numa profecia diz: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, preceitos judaicos, os seus sábados e todas as suas... Cessou. Colossenses 2:16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue. Esta carta é uma carta de Paulo, apóstolo da graça, apóstolo aos gentios, a uma igreja gentílica, a uma igreja que crê e creu em Jesus Cristo, que foi salva por Jesus, que Paulo pregava a genuína graça de Deus, e ele diz à igreja gentílica o que Deus está dizendo a você hoje. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, porque não temos nenhum preceito a observar sobre comida e bebida. Ou dia de festa, não temos nenhum preceito a observar sobre dias de festas, festas cerimoniais judaicas. Ou lua nova, que era uma prática também do judaísmo, a observância de luas. Então nós não guardamos sábados, porque não temos que guardar sábados. E ninguém nos julgue por não guardarmos os sábados. Ou outro preceito judaico qualquer. E Paulo complementa no 17. Porque tudo isso tem sido, o quê? Sombra das coisas que haviam de vir. Do bem real, da graça, do sacrifício de Cristo. Porém, o corpo é de Cristo. Então ouçam, amados. Não há nada na nova aliança, nenhum preceito judaico que esteja vigorando hoje,
E o fato de nós não obedecermos a nenhum preceito do judaísmo, a não praticarmos nada dos 613 mandamentos, pontos da lei, não pode ser questão de julgamento. Somos livres em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Ele nos libertou da lei, da condenação da lei, da maldição da lei, dos preceitos da lei. O apóstolo Paulo, ele coloca o sábado como um dos preceitos da lei mosaica, especificamente para os judeus. Assim sendo, amados, o sábado era a sombra das coisas que haviam de vir, dos bens vindouros, da graça de Deus, que deveria ser estabelecida como um pacto eterno. Todos os ritos, todos os símbolos do judaísmo têm um bem real correspondente na nova aliança, na graça de Deus. Assim sendo, o sábado, como sombra, apontava para o real descanso. Jesus Cristo é o nosso shabat. Jesus Cristo é o nosso descanso. É por isso que no livro de Hebreus está escrito: resta um repouso para o povo de Deus, resta um descanso para o povo de Deus. Porque apesar dos judeus terem um sábado como seu dia de descanso, eles nunca descansaram, porque eles não misturaram fé às promessas de Deus. Mas você crê em Jesus Cristo e você tem um descanso nele permanente. Glória a Deus. Quem vive a graça de Deus tem um repouso no Espírito, tem um descanso permanente em Cristo Jesus. E não precisa de símbolos, não precisa de dias específicos para descansar ou colocar a fé num dia. A nossa fé e o nosso Shabatum estão em Jesus Cristo. Nós não guardamos o domingo como no antigo pacto os judeus faziam com o sábado. Não pense que nós guardamos o domingo como eles guardavam o sábado. Por quê? Senão nós não poderíamos acender fogo, nós não poderíamos cozinhar, ferver comida, nós não poderíamos sair de casa, viajar, comerciar, enfim, nada. Então nós não guardamos o domingo como os judeus guardavam no antigo pacto o sábado, mas nós guardamos o domingo, conforme diz o apóstolo Paulo, né? A nossa doutrina está baseada na doutrina dos apóstolos. E foram os apóstolos que estabeleceram o dia da ressurreição como o principal dia da semana. Aliás, só existe razão de ser da nossa vida por causa de um dia em que Jesus venceu a morte, despojou principados e potestades, expôs publicamente o diabo, os demônios, arrebentou os nossos grilhões, amados. Foi num domingo, e os apóstolos de Jesus, levantados por Jesus, passaram então a guardar o domingo, não como era o sábado, mas como o principal dia da semana. Quem está entendendo? Então, todo o cristianismo só tem razão de ser por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E isso tornou o domingo um dia especial. Por isso o domingo é chamado o dia do Senhor. O que Deus quer é que esse dia seja um dia de culto a Ele. O que Deus quer é que esse dia seja um dia de adoração exclusiva a Ele. O que Deus quer é que esse dia seja um dia de comunhão com Ele e com a família da fé. A reivindicação de que guardar o sábado é parte da nova aliança não é sustentada por quaisquer passagens relativas à nova aliança, ao novo pacto. Não tem nenhuma sustentação bíblica. De fato, amados, se houvesse algum texto, o ensinamento contido diria exatamente o oposto. Mateus 5, 17 a 19, o Senhor diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para
A minha pergunta nesta hora é: Jesus veio para cumprir. Ele cumpriu a lei ou não? Cumpriu. Se ele cumpriu a lei, o que nós estamos fazendo aqui? Temos que cumprir a lei? O que nós temos que cumprir? A graça, os desígnios maravilhosos de Deus para mim e para você, amados. Esses são eternos, é a lei de Deus que nos governa. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Jesus disse: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se... Jesus estava em carne, cumprindo a lei. E até a morte de Jesus, nem um i ou um tio passou da lei. Ele cumpriu toda a lei. Por isso ele nasceu como judeu, para estar submetido à lei dos judeus, cumprir aquela legislação e pôr fim àquela legislação. Porque um novo pacto só poderia ser instituído quando um pacto anterior fosse encerrado. Nenhum homem foi capaz de encerrar o pacto da lei, porque nenhum homem foi capaz de cumprir toda a lei. Ele sempre tropeçava em preceitos da lei e era amaldiçoado por isso. Então Deus olhou e disse: não há um homem que possa cumprir toda a lei para pôr fim a esse pacto, que da minha parte é perfeito, mas se torna imperfeito por causa do homem que tem uma carne que não lhe deixa cumprir toda a lei. Então Deus se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, veio a tua imagem e a minha imagem, com um corpo igual ao seu e igual ao meu, porém sem pecado, para ser capaz de cumprir os 613 pontos da lei e pôr fim à lei. E a lei acabava na morte do madeiro, e ele foi até a morte no madeiro, e ele encravou lá a lei com todos os seus preceitos civis, religiosos, morais, tudo foi encravado no madeiro. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens. Olha o que a igreja hoje faz. Tenta cumprir a lei, mas está violando, está ensinando aos homens a lei. Será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Amados, nada na lei poderia ser anulado até que fosse cumprido. A humanidade estava esperando por um homem que pudesse cumprir a aliança mosaica, para que a nova aliança pudesse ser instituída. Jesus veio para cumprir a lei. Uma vez cumprida, foi anulada, foi encerrada, ela caducou. Veja o que diz Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito aonde? Está escrito na lei: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele foi pendurado em madeiro, maldito, levou a maldição toda da lei no seu lugar e no meu lugar. Gálatas 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ele veio como filho para ser semelhante a você e a mim, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio na dispensação da lei, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, porque nós não éramos chamados de filhos, nós éramos gentios, nós éramos chamados pelos judeus de cães incircuncisos, imundos. E o Senhor então nos adota como filhos e nos coloca como filhos legítimos por causa da graça. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. E nós somos os que creem, fomos justificados por Cristo. Amados, vamos entender uma coisa a mais. A lei de Moisés não cessou com o nascimento de Cristo, nem cessou durante a sua vida. A lei de Moisés se encerrou no momento da sua morte. Enquanto Jesus estava vivo, ele estava sob a lei, ele estava debaixo da lei mosaica. E ele na lei tinha de ensinar a lei e cumprir cada mandamento aplicável a ele, para ele poder pôr fim à lei. Estamos entendendo? Mateus 5,17 diz: não penseis que eu vim revogar a lei. Jesus não veio, acabou a lei e os profetas. Ele não veio anular simplesmente porque ele era Deus. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele não deixou para lá, ele cumpriu integralmente a lei mosaica. Amém? A palavra grega neste contexto para cumprir é consistentemente usada por Mateus no sentido de profecias cumpridas e, portanto, encerradas. Esta palavra no original é: não vim para revogar, vim para encerrar. Amém? É isto que está dizendo no texto. Vim para cumprir as profecias todas que falavam a meu respeito. Marcos 1, 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Lógico, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus conosco, era Deus com eles naquele momento, amém? Esta profecia foi dada a quem? Que profeta é este? Isaías. E ela foi cumprida integralmente com o nascimento de Jesus. Veja a profecia em Isaías 7,14. Olha que lindo, 700 anos antes de Jesus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Cristo, igreja, é o fim e é o cumprimento da lei. Portanto, fica claro que a lei cessou com a morte de Cristo. E a lei não pode operar a justificação ou a santificação do cristão. Quem crê, diga amém. Ponto 6. A lei de Moisés se tornou, só pelo que você já ouviu até agora, tem que praticar qualquer ponto da lei? Qualquer? Não. O ensinamento claro do Novo Testamento é que a lei de Moisés se tornou inoperante com a morte de Jesus Cristo. Em outras palavras, a lei, em sua totalidade, não possui mais autoridade sobre qualquer indivíduo. Isto é evidenciado em diversas passagens. Vou ler Gálatas 3,10, que diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Como é que vive a igreja no nosso país? Como é que é a bênção hoje dos crentes? Tem uma bênção, sobe um degrau, por causa da lei desce 2. Aí pela misericórdia de Deus tem uma bênção, sobe um degrau, por causa da lei desce 3. Vive das migalhas que caem da mesa. Vivem da misericórdia que se renova a cada manhã, graças a Deus. Então, a lei de Moisés se tornou inoperante. Quem se coloca debaixo da lei, se coloca debaixo de maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito aonde? Na lei. Se você se coloca debaixo da lei, você tem que
se subordinar ao que a lei diz, ao que está escrito. E está escrito: maldito. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Ora, todas as coisas do livro da lei são 613 mandamentos, ordenanças, preceitos. Como ninguém pode estar o tempo todo, não permanece em todas as coisas da lei. O homem tropeça em muitas coisas da lei. Como ele não pode permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, ele é maldito. Ele tem uma vida maldita, apesar de ter sido escolhido, salvo por Jesus, mas ele se colocando debaixo da lei, ele está debaixo de maldição. Isso é seríssimo, isso é muito grave, gravíssimo, aliás. Paulo, ele está citando a própria lei, porque quando fala está escrito, você tem que saber que está escrito lá na lei. Eu vou lhe mostrar em Deuteronômio 27, 26, está escrito: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá. O pacto era ratificado. Deus apresentava as condições, apresentava as propostas, as regras. E o povo, tinha que aceitar a condição de se submeter. Só que o povo não conseguia praticar todas essas coisas. Então a lei mesmo amaldiçoava. Então tropeçava num ponto da lei, já estava debaixo de maldição. E hoje os cristãos, que não tem nada a ver com a lei, se submetem à lei, a preceitos da lei, ridiculamente tentando praticar algo que jamais conseguirão, e estão vivendo debaixo de maldição. A lei era um ministério de condenação e morte. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3, 7 a 9. E se o ministério da morte, olha como Paulo se refere à lei, ministério da morte, gravado com letras em pedras. Mas bispo, peraí, lá estavam os 10 mandamentos, a lei moral, morte. Porque eu disse no início da mensagem, não se pode separar a lei é um bloco. Então, se o ministério de morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do... Qual é o ministério da letra, amados? A lei. Qual é o ministério do Espírito? A graça. Muito maior glória. Diga graças a Deus. Agora Paulo usa outra palavra. Porque se o ministério da... Porque a lei condena. Se o ministério da condenação foi glória quando foi dado a Moisés. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Qual é o ministério da justiça? A graça de Deus. Então, amada igreja, permanecer sob a lei é colocar-se debaixo de maldição, debaixo de condenação, debaixo de morte. Gálatas 3,19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Porque a pergunta que alguns fazem, então por que lei? Foi adicionada, guarda esta palavra aqui, é revelação também. Foi adicionada, quer dizer que existia alguma coisa antes. A lei, os 613 mandamentos, a lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, até que viesse Jesus. A lei precisava normalizar, regularizar a questão das transgressões, mas só até que viesse Jesus. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, a lei não foi dada como um ministério permanente. A lei foi dada como um ministério temporário. Neste contexto, o apóstolo Paulo, ele declara que a lei de Moisés foi uma adição. Adição a quê? Adição à aliança abraâmica. Quero que você entenda isso. Gálatas 3, 15 a 19 explica, 18. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa.
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, havia uma aliança abraâmica. A graça já foi pré-anunciada, havia sido pré-anunciada a Abraão. Já a Abraão foi dito que na descendência dele viria um descendente especial, não é? Falando a respeito de Jesus. Então, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então a promessa que Deus havia feito a Abraão, na sua descendência até chegar em Cristo, ainda que depois o Senhor tivesse que fazer uma adição, colocando 613 ordenanças, preceitos para regular a vida do povo judeu como uma nação, a lei não pôde abrogar, não pôde eliminar, não pôde apagar as promessas que Deus havia feito a Abraão, que chegam até você e mim, por causa do descendente, Jesus Cristo. Então, a lei foi temporária, para nos levar até Cristo, versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Quer dizer, se nós colocarmos as nossas esperanças na lei, então nós estamos anulando a promessa que Deus fez lá atrás, antes da lei a Abraão. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a... Então, a lei entrou no meio do caminho e na cruz ela saiu do caminho. Quem está entendendo? Deus fez uma promessa a Abraão, a promessa chegava a Cristo e de Cristo chegava a você e a mim. No meio do caminho tinha um povo judeu, descendentes na carne de Abraão. Deus colocou 613 mandamentos para esse povo como nação, por causa da transgressão, para eles entenderem a santidade de Deus. Mas esta aliança não salvava, não regenerava, esta aliança não perdoava definitivamente os pecados. Então a promessa de tudo isso foi feita a Abraão. Entrou uma adição, a lei foi adicionada. E em Cristo Jesus ela foi de novo retirada. E as promessas de Abraão estão livres. E em Cristo Jesus todas têm que se cumprir na sua vida e na minha vida. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Então, resumindo, a lei ela foi acrescentada à promessa feita a Abraão, com o propósito de tornar o pecado claro. Todo mundo identificar o que era pecado, para que todos soubessem que estão aquém do padrão da justiça de Deus. A lei apontava o pecado. Estamos entendendo? A lei foi uma adição temporária até que viesse o descendente, Jesus. Mas agora que ele já veio, a lei foi anulada, retirada. Amém? Portanto, com a obra da cruz, o que era uma adição, deixou de operar. Está totalmente anulada, cancelada, está totalmente vencida, caduca. Amém? Gálatas 3, 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, na lei não é fé, a lei é obras. A fé veio quando? A fé veio a partir de Jesus, do Espírito Santo em Pentecostes, que trouxe o dom da fé. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, nos serviu de condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei só foi o meio do caminho até Cristo, porque a justificação vem por fé em Cristo. Amém? Diga glória a Deus. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, a lei é descrita como um tutor que cuida de um menor, a fim de conduzi-lo a uma fé madura em Cristo Jesus. Quando esse menor se torna maior, ou seja, quando uma pessoa recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador,
esse menor não está mais sob o controle do tutor, que é a lei. Ele está livre da lei. Agora, ele pertence a Jesus Cristo. De uma forma muito clara, esta passagem ensina que com a vinda de Jesus, a lei não está mais em vigor. Amém? Efésios 2, 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, Jesus, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e... Só que os judeus não aceitaram esta obra de Cristo porque não creram nele como o Messias prometido. Mas isto aconteceu. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio. Sabe qual era a parede que nos separava dos judeus? A lei. O Senhor derrubou a parede. A inimizade, a lei é que nos fez inimigos. Aboliu, olha a palavra, aboliu na sua carne, com a sua morte na cruz, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Para que dos dois povos, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, a lei mosaica serviu como uma parede de separação entre judeus e gentios. Se ainda a lei estivesse em vigor, a lei seria um obstáculo aos gentios. Mas a lei foi derrubada com a morte de Jesus. Isto significa que a lei foi anulada, foi encerrada, caducou. Não existe mais. Os gentios, por meio da fé, se tornam coparticipantes, participantes juntos dos judeus de todas as promessas da Bíblia Sagrada. Ponto 7. A lei moral. Agora, nós vamos para o final da mensagem com esta questão. Agora vem a célebre pergunta. E quanto à lei moral? A questão dos 10 mandamentos. Ela também se encerrou em Cristo? Vocês já têm a resposta. Sim. A lei moral, os 10 mandamentos e depois todos os outros mandamentos, porque não são só eles que tratam da moral, estão dentro do 613. Quando Jesus foi para a cruz, ele não falou, olha, a lei moral fica de fora, até porque ela não está separada na Bíblia Sagrada. O Senhor encravou toda a lei no madeiro. Esta lei moral, que é estudada separadamente, é uma parte da lei de Moisés que muitos tentam reter. Portanto, concluem que a lei ainda esteja em vigor. Contudo, amados, a lei moral, ela não é idêntica à lei de Moisés. A lei moral que foi adicionada à lei de Moisés, a lei moral de Deus, é a lei de Deus que precede a lei mosaica. Se vocês me perguntarem, quando começou a lei moral de Deus? No Éden. Quando Jesus disse, você não pode comer, Adão, daquela árvore, porque ela vai te dar o conhecimento do bem e do mal. Ali estava a lei de Deus, estava um princípio de Deus. Preste atenção, lei moral, dentro dos 613 mandamentos, foi para a cruz. Porque nos 10 mandamentos está o sábado. E você não pode pensar coisas da lei para trazer para a graça. A lei inteira foi encravada no madeiro. Por isso nós temos as 14 epístolas do apóstolo Paulo como o filtro de toda a Bíblia Sagrada. É por isso que Jesus disse, a lei toda é amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus e o teu próximo, você já cumpriu toda a lei.
Você está compreendendo que nós não podemos separar em lei moral os 10 mandamentos, porque eles foram para a cruz igualmente como todo o pacote, com todo o pacote da lei. A lei moral já estava presente no Éden. E Adão e Eva quebraram a lei moral muito antes de Moisés existir. Para falar a verdade, Satanás quebrou a lei moral antes de Adão e Eva. A lei de Moisés, ela compreendia a lei moral também. Mas a lei de Moisés não deu origem à lei moral, aos princípios de Deus. Hoje, essa tal de lei moral, aquilo que revela os padrões eternos, os princípios eternos, universais de justiça, ou a própria vontade de Deus, a qual é imutável. Esta tal de lei moral, hoje, ela é impressa nas mentes e ela é inscrita nos nossos corações por meio da nova e eterna aliança. Na verdade, toda a lei foi encerrada em Cristo. Ponto 8, a lei que vigora agora é a lei do Espírito. A lei de Moisés foi cumprida, foi encerrada, está nula, e os crentes estão agora debaixo de uma nova lei. Esta nova lei é chamada a lei do Espírito da vida. Diga, lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida, não é lei do Espírito e da vida, é lei do Espírito da vida. O Espírito da vida é Jesus, é o que dá vida e vida em abundância. Em Cristo Jesus, esta lei te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito jamais se tornará inoperante. Gálatas 5,16 diz, digo, porém, andai no Espírito, porque esta lei do Espírito vai te governar. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. E eu encerro com o último ponto do nosso estudo hoje, ponto 9, o princípio da liberdade. Aquele que crê em Cristo está livre da lei de Moisés. Isto significa que ele está livre da necessidade de guardar qualquer mandamento daquele sistema. Eu encerro com Gálatas 5, 1, 13 e 16, que diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Firmes aonde? Na liberdade. Se você se meter com a lei, você não vai estar firme na liberdade, você está se fazendo escravo. E Jesus, através do apóstolo Paulo, nos dá essa recomendação. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de... Amados, nós já fomos escravos do mundo, nós já fomos escravos do príncipe da potestade do ar, nós já fomos escravos do diabo, nós já fomos escravos do sistema infernal lá de fora, nós já fomos escravos quando nós fomos colocados num sistema evangélico chamado legalista, nós já fomos escravos de líderes, nós já fomos escravos de preceitos de homens. A palavra de Deus diz, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a nenhum jugo de escravidão. Não aceite a escravidão na sua vida, seja ela de que natureza for. As igrejas aí fazem prosélitos, as igrejas aí fora falam do amor de Deus e depois escravizam com campanhas, com jejuns, com vigílias, com montes, com abluções, com batismos intermináveis, com campanhas de oração, com relógios de oração, com comidas que podem, com comidas que não podem, com cabelo, com roupa, com isso, com aquilo. Não se submeta de novo a nenhum jugo de escravidão. Voltar para a lei é voltar para o vômito. Voltar para a lei é se colocar debaixo de condenação, de morte, de maldição. É negar o sacrifício de Cristo, é profanar o sangue da nova e eterna aliança vertido na cruz. Versículo 15, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Esta é a lei que nos governa, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus.
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem se coloca debaixo da lei, toda hora, está satisfazendo a concupiscência da carne. Só na graça de Deus, a lei do Espírito da vida te governa. E você é livre em Cristo Jesus. Graça, paz, amor, misericórdia sejam multiplicadas na vida de todos nós, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus Cristo, nós recebemos com ações de graça, Senhor, o banquete desta manhã, Senhor. Obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ó Senhor, nosso chamado é diferencial, Pai. O Senhor não nos revela estas verdades, esses mistérios que estavam ocultos para nada, Jesus. Ó Deus, nós seremos a Tua voz neste século, Senhor. A voz que vai libertar, Senhor, os Teus filhos da opressão deste século, deste mundo, Jesus. Levando salvação àquele que está cativo, Jesus, que está morto em pecados e delitos. Mas também, Jesus, nós queremos levar vida, essa vida do Espírito, Jesus, que nos governa hoje, essa liberdade aos nossos irmãos da lei que estão debaixo de condenação, de morte, Jesus. Falando de amor e tão escravos de tudo, Jesus. Jesus, usa as nossas vidas, Senhor. Que saibamos valorizar a liberdade que recebemos de Ti, Senhor. E que todos vejam, Pai, que somos livres. Somos alegres, Pai. Não precisamos de máscaras de crentes, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Não precisamos de uma roupa especial, de um cabelo. Sim, é verdade. Não precisamos mostrar nada para ninguém, Jesus. Aleluia. Somos o que somos pela Tua graça, Senhor. Aleluia. Obrigada por iluminar os olhos do nosso entendimento, Jesus. Sim. Obrigada, Glória Senhor. a Deus. Obrigada pela reforma que começaste com o nosso ministério, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, por essa manhã de conhecimento. Ó Deus, nós recebemos com ações de graças, ó Pai, as ministrações que foram feitas, ó Pai, pela Tua filha, a Bispa Solange Brandi. Ó Deus, eu te louvo por esse ministério, ó Pai, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso Amém, abençoado Jesus. apóstolo Toda glória. Miguel Ângelo, Pai, por toda a família apostólica. Sim, Jesus. Ó Deus, pela Igreja Cristo Vive de São Paulo, pela vida Obrigada, da nossa obrigada. Bispa Jesus, que tem se esmerado, ó Pai, para trazer conhecimento, para Obrigada. trazer, Jesus, informações, ó Pai, Que para forma, trazer Pai. graça sobre graça, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigada Obrigado, por essas Jesus, pela ovelhas. vida de cada filho teu, ó Pai, Obrigada, Jesus. de cada ovelha que tu trouxeste, Sim, Jesus, Pai. nesta manhã, para juntos crescermos na graça e no teu conhecimento, ó Pai. Nós nos despedimos agora, declarando, ó Pai, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós, e aqueles que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Os livres. Aleluia. Digam amém.